Se semana passada estava bom para criar novas ideias e negociar de uma forma diferente, essa semana tá um pouco atrapalhado. A gente até se preocupa lá com a Ucrânia e Rússia. Oi, pessoal, bom domingo para vocês. Eu sou a Thelma Schiner e tô aqui todo domingo para a gente ver as previsões astrológicas da semana, começando amanhã, segunda-feira, indo até o domingo seguinte. E sempre é lógico o toque não só de astrologia, mas de Genshin Jutsu. Alguma dica que eu vou dar aqui para vocês que harmoniza com essa semana. E como vocês viram logo ali na introdução, essa é uma semana que pode haver um pouco mais de tensão, dificuldade para as negociações novas, para encontrar novos caminhos, principalmente nas comunicações. Mas quem vai nos salvar é, de novo, Vênus e Marte. Vamos começar por essa parte boa. Eu já falei na semana passada que Vênus e Marte se encontraram. É uma conjunção e isso foi muito favorável para a gente unir as polaridades dentro da gente, mas nas situações externas também, aquilo que eu desejo com o que o outro quer. Pois bem, eles continuam muito próximos, um namorando com o outro, feminino e masculino em harmonia. E agora eles continuam caminhando no céu e fazendo uma boa conexão, suave, mas muito boa, com Netuno. Netuno está lá em Peixes, lembrando a gente para ter mais solidariedade, mais empatia. O mundo está mudando. O que acontece com uma pessoa num lado ali do globo vai, de alguma forma muito rápida, influenciar outra pessoa do outro lado. Acabou esse negócio da gente imaginar que eu me protegendo, murando minha casa ou o meu país, eu estou protegido. Tá tudo misturado e Netuno fala disso. Essa Vênus e Marte, tão harmônicos junto, fazendo essa boa conexão com Netuno, é hora de botar a mão na massa. As questões coletivas, sociais, ter mais sensibilidade para perceber a necessidade de quem está passando dificuldades. Pode ser na nossa cidade, às vezes na nossa rua, ou mesmo mais abrangente, pensando em refugiados ou qualquer tipo de minoria. Enfim, é hora da gente olhar para isso e tomar algumas atitudes. E tá tudo favorável para que as atitudes que a gente tome relativo a isso funcionem. Essa influência vai estar durante toda a semana. Mas tem outra energia que também vai estar presente durante toda a semana e é um pouco mais tensa, que é o Mercúrio, que representa a comunicação, assinaturas, bons acordos, e ele vai estar em tensão, em choque, que é uma quadratura com o Urano, que continua lá em Touro. Todas as necessidades da gente transformar o planeta, seja o clima, a nova economia, a nova forma da gente pensar em alimentação e até do cuidado físico, da saúde, tudo isso está em transformação. Mas o Mercúrio, ali em Aquário, vai estar numa posição que vai atrapalhar essas mudanças necessárias. Talvez a gente queira criar alternativas novas, conversar sobre novas formas de negociar, cuidar do clima, ou até mesmo relativo aos nossos limites territoriais, uma questão que vem sendo discutida bastante entre Rússia e Ucrânia, com a Europa e Estados Unidos entrando ali no bolo. O que foi fácil para a semana passada ter alternativas novas, até mesmo nessas negociações mais mundiais, essa semana talvez esteja um pouco entroncado. Tomara todo mundo tenha paciência, saiba que as ideias novas estão jogadas aí, pode haver muita falta de entendimento, compreender errado aquilo que é proposto e o bom é esperar. Tanto na vida individual, mas a gente também reza para que nessas questões mais mundiais também haja paciência. E antes da gente fazer junto aqui
O toque de Jinchijutsu que mais se harmoniza para a gente passar bem essa semana, eu queria contar mais uma curiosidade astrológica. Essa é uma semana de lua minguante, aquela que eu não me estendo muito. Mas o curioso é que essa lua minguante vai ser no signo de Sagitário. Sagitário é o signo mais conectado com outros países, com viagens, com outras culturas. E a lua minguante é quando a gente se fecha um pouco, quando a gente penetra mais quietinho com a gente mesmo. Ou seja, tudo que for negociar, abrangente, abrir caminhos, é hora de aquietar um pouco, até pensar nas novas possibilidades que podem acontecer adiante, mas não agora. Bom, para ajudar para essa semana, eu vou propor a gente tocar a trava 22. Essa trava tem muito a ver com a gente se sentir bem onde quer que esteja, mas também ela tem a ver com amor, ela tem a ver com doação para aquilo que é o possível ser feito. Vamos tocar essa trava porque a gente vai se sentir bem e vai permitir também que as pessoas ao redor e a coletividade também se harmonize mais. Vamos lá? Vamos simplesmente colocar as mãos cruzadas logo abaixo da clavícula. Toque nesse ponto suavemente a trava 22. Solte os ombros e, se sentir muito pesado, coloque uma almofada à sua frente e apoie os cotovelos. Deixe a respiração ir, entrando num ritmo próprio e relaxe. Aos poucos você vai sentindo dissolver todo o desconforto, sensação de inadequação no mundo e com os outros. Faça muito essa trava 22 para você se sentir bem e se sentindo bem, certamente você vai espalhar mais essa energia boa que você tem. Se você gosta mais profundamente de astrologia, não deixa de me seguir lá no Instagram. Lá eu digo tintim por tintim o que está acontecendo com esses planetas. Te aguardo no próximo domingo, mas antes tem vídeo, terça e quinta, hein?